Começamos com um caso que chocou toda a nossa região, notícia de uma mulher moradora de Toledo que ficou por cerca de 1 ano em cárcere privado, passando por violência física, psicológica, nas mãos do próprio marido, e tudo isso sendo presenciado pelo filho de 12 anos. Ela teve o cabelo raspado, a boca costurada, foi ameaçada sem ter a quem recorrer. O caso chegou ao conhecimento das autoridades de segurança há poucos dias e impressiona até quem lida diariamente com crimes em que as mulheres são vítimas. Reportagem na tela, aqui do Balanço Geral. No bairro Tranquilo, os vizinhos nunca suspeitaram do que acontecia ali perto. Uma mulher vivendo um terror, presa dentro de casa e torturada pelo próprio marido. Não vi movimento nenhum diferente, tudo normal, tranquilo, nada. Até eu me surpreendi com a situação. A mulher é casada com um agressor há mais de 13 anos. Juntos têm um filho de 12. Em depoimento, a vítima contou que o companheiro sempre foi muito agressivo. Mas, durante as discussões, a violência nunca passou de tapas no rosto. Porém, de um ano para cá, as coisas pioraram. As agressões físicas viraram rotina e aconteciam por qualquer motivo, nas situações mais absurdas. A mulher era obrigada a seguir regras do marido. Em nenhum momento podia dizer as palavras "você acha", "talvez", "não sei", "pode ser". Ou mesmo reclamar "que dor, não aguento mais, olha meu rosto". Ela também era proibida de gritar de dor e, se ela descumprisse as normas, era castigada. Ele a fazia assinar como se aquilo fosse um contrato, então ambos inclusive assinavam, muitas vezes ele assinava junto, até tirava foto, apertava a mão na foto para dizer que aquilo era um contrato, enfim, que ela tinha a obrigação de cumprir com o que estava escrito ali. A mulher já teria tentado fugir outras vezes de onde era mantida presa, mas nunca tinha conseguido. A residência era monitorada 24 horas por dia por câmeras de segurança. O marido sabia de tudo o que estava acontecendo dentro do imóvel. Foi muito difícil para outras pessoas perceberem o que estava acontecendo. E ela tinha, como ela era monitorada por câmeras, ela também tinha extrema dificuldade de fugir, né? Não só pelo medo do filho, né? Medo do que pudesse acontecer com o filho, mas uma dificuldade física, né? Uma dificuldade real de fugir, porque ela era monitorada todo o tempo, né? Ela chegou a tentar escapar algumas vezes, foi recapturada por ele, né? E sofreu as consequências de ter tentado fugir, então era extremamente complicado. Quando finalmente conseguiu fugir, ela procurou a ajuda de uma ONG que atende mulheres vítimas de violência. A vítima, quando ela finalmente conseguiu escapar, né? Quando conseguiu fugir de casa, ela correu, literalmente correu, ela nos conta isso, né? Até a delegacia mais próxima que ela conseguiu chegar. Os relatos foram chocantes. Ela foi obrigada a escrever em um caderno os castigos que sofria se desobedecesse o marido. Se eu mentir para o meu marido, eu vou fazer 100 cortes com a faca quente no meu rosto. Se eu não contar a verdade para meu marido, eu vou furar a minha língua com pregos. A mulher ainda contou que ela mesma se mutilava, justamente porque o marido sempre dizia que era melhor ela cumprir o castigo do que ele fazer nela, porque seria bem pior. Em depoimento, a mulher contou que o marido fez ela costurar a própria boca com linha de costura e de pesca, e até furar a língua usando pregos. Pessoalmente, eu jamais tinha visto algo com tamanha brutalidade, uma agressão tão forte assim. Foi um caso que chocou a todos na delegacia. O acusado ainda justificava as agressões, fazendo com que a vítima se sentisse culpada. Ele justificou inicialmente, né, a ter começado com as brigas mais graves, etc., porque ele não acreditava nela, que ele estava investigando o passado dela, que ele sabia das coisas que ela tinha feito, né? Enfim, ele sempre estava se referindo a relacionamentos anteriores, né? Com muito ciúme, né? Não aceitando que ela teve relacionamentos anteriores a ele e que nada do que ela falava batia com a investigação que ele estava fazendo, que então ela estava mentindo para ele. E com isso as agressões foram aumentando, foram ficando cada vez mais violentas, cada vez mais graves, né? O filho, que presenciava toda a violência, também foi resgatado. Os dois estão acolhidos. O marido foi preso em flagrante e deve ser indiciado pelos crimes de tortura, lesão corporal, ameaça e cárcere. A pena pode chegar a 20 anos.
Na delegacia, ele não demonstrou arrependimento. O inquérito já foi relatado, encaminhado ao Ministério Público. Já estamos dependendo de algumas perícias do material que foi recolhido na casa, porque foi feita uma busca e apreensão na casa do casal. Então, esse material vai passar por perícia. Nesse caso, pelas informações que a gente tem, é um quadro mesmo de obsessão. Ela vai fazer coisas assim para a pessoa se manter ali ao lado dela e não imagina a vida dela com outra pessoa. Não pode, ela não pode se relacionar com ninguém, ela cerca, não tem amigos, não tem ninguém, não pode trabalhar, não pode nada, né? Mas muitas vezes traz um prazer, né? De ver aquilo. E, por exemplo, rapou a cabeça, a mulher fica feia, ela se sente feia, né? E, então, assim, ela vai estar ali para mim. Então, assim, querendo ou não, provavelmente tinha uma questão de prazer para ele também, né? Porque assim, ele deformou, foi, né, costurar a boca, né? Então, assim, fica cicatrizes, né? Fora a emocional, que, né, é a principal, mas a física vai ficar muitas cicatrizes, né? São cenas de filme de terror que a gente não consegue nem imaginar, mas aconteciam e pertinho aqui da gente, em Toledo. Que triste isso, viu? Eu vou continuar nesse assunto ao vivo agora com a Roberta Cunha. O Raul falou pra gente, Roberta, sobre o filho de 12 anos que presenciava essas agressões. A polícia chegou a informar se ele também era agredido pelo pai? Boa tarde pra você. Oi, Parra, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Nesse relato que a vítima fez à polícia, ela disse que o menino não era agredido fisicamente, mas, claro, sofria abuso psicológico. Imagine uma criança de 12 anos presenciando toda a barbaridade que acontecia ali dentro da casa. Ele também era usado como chantagem. O homem dizia à mulher que se ela não obedecesse às regras ou que se ela não se automutilasse, os castigos seriam aplicados na criança. Nós não tivemos acesso ao depoimento por se tratar de um caso que segue em segredo de justiça, mas uma das representantes da ONG, que falou também no VT do Raul, conversou com a gente sobre essa situação toda. Veja só. A princípio não, o pai não fazia as agressões físicas em relação ao filho, mas ele ameaçava muito, dizia que se ela não fizesse, né, o que eles estavam dizendo que ela tinha que fazer, ele faria com o filho, mataria o filho. E ela tinha muito medo, porque uma pessoa que é capaz de fazer tudo o que ele fez, ela não poderia confiar que ele não faria aquilo com o próprio filho, né? Então esse foi uma das questões mais ali determinantes, né, para ela ter ficado nesse estado por tanto tempo, enfim, todo o medo que ela sentia, né? Ela não confiava que o filho ia sair incólume dessa situação. É um cara que fazia de tudo para continuar nessa relação abusiva de dependência, né? O Roberto, e os vizinhos nunca perceberam nada, ela teve o cabelo raspado, sofria torturas, ninguém percebeu nada ali no bairro? O que ela disse foi que ela pouco saía de casa e, assim, quando precisava sair, era em extrema necessidade, ela precisava cobrir a cabeça, usando touca ou até mesmo um capuz. E se mesmo assim as pessoas questionassem por que ela não saía de casa ou por que estava com a cabeça coberta, ela tinha que dizer que era vítima de câncer. Essa história foi dita também pelo homem quando ele foi preso, mas foi desmentida pela vítima, dizendo que ela não sofre nenhum tipo de doença. A Diana Demarco também falou sobre isso, veja só. Se ela ia no mercado, era junto com ele, então também não podia pedir ajuda, né? Como ele raspava o cabelo dela, ela estava com o cabelo sempre raspado, ele dizia para as pessoas que ela tinha câncer, né? Então, essa era a versão oficial, inclusive até num dos depoimentos que ele deu para a polícia, ele afirma, né, que ela tinha câncer e ela não tem, né? Que situação, hein? Que situação essa mulher passou. A polícia então está agora avançando nessas investigações. E, Roberta, é um caso que a gente vai acompanhar muito de perto aqui no Balanço Geral, né? Com certeza, Parra. Além de toda essa violência física, psicológica, ela ainda também era privada de medicamentos, ela não podia ir ao médico. Todos esses machucados, esses ferimentos que ela tinha que fazer em si, tinham que ser tratados com remédios caseiros, ainda com o auxílio do filho, que ajudava ali a fazer esses curativos.
E um dia ela teria levado um soco no rosto, quebrou o nariz e ela não pôde nem buscar um atendimento mais especializado de um médico. Como você disse, a gente continua com esse caso, a gente está indo a fundo nessa história horrível, horripilante. Nem eu, como mulher, consigo imaginar o sofrimento que essa vítima passou na mão deste monstro, viu, Parra? A gente traz outros detalhes aqui na programação.